O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido. Foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uns tempos atrás, um casal de fazendeiros me convidou para conhecer as fazendas deles. Eles têm duas fazendas, uma ligada à outra. E daí eu fui com o nosso diretor administrativo para conhecer. Chegamos lá, a dona da fazenda nos recebeu e foi começar a mostrar as instalações, onde tinha as máquinas, tal, essas coisas todas. Uma fazenda enorme, nunca tinha visto desse tamanho. E produz legumes, vários legumes. E aí, então, esses legumes precisam ser lavados, sopeados, tal. Então, essa fazenda, de março a novembro, emprega 3.000 funcionários. Imagina o tamanho daquele negócio. E aí, ela, andando conosco para conhecer a fazenda, as instalações, entramos no primeiro galpão. Oi, João, como está sua esposa? Ó, Maria, como está seu filho? Ó, não sei quem, como está não sei quem? Ela simplesmente conhecia todos os encarregados dos setores com o nome,
conhecia a situação da família deles, todos. Aí, pelos tantos, passamos perto das pessoas que estavam sorteando a mão, tirando alguma peça que não devia estar. E aí ela parou e disse: rapaz, quantos anos você tem? Você sabe, aqui menor não pode trabalhar, né? Saímos, aí passamos por um prédio grande, a escola de aprendizes. Todos os adolescentes fazem durante o dia inteiro aula para fazer conforme cada um está, fim do primeiro grau, do ensino fundamental, do ensino médio, tudo organizado. Os alojamentos, porque o pessoal vem de fora, né, porque 3.000 pessoas não tinham lá perto, então os alojamentos para as famílias perto do povoado para eles terem um convívio social. E aí foi. Aí chegou a hora do almoço, ele disse: vamos almoçar? Vamos. E lá fomos para chamou o marido, chamou o filho, aí fomos lá para o enorme refeitório e entramos direitinho na fila. Eu acho que ficamos uns 7, 8 minutos na fila para comer exatamente o mesmo self-service que todos os funcionários estavam comendo. E sentamos numa mesa no meio dos trabalhadores. E lá a conversa foi. Mais ou menos na mesma época, um bispo me pediu para atender um outro bispo amigo dele, para arrumar um advogado para ele. Porque um outro grupo religioso, há 20 anos atrás, tinha invadido uma chácara da diocese e tinha feito lá 3 casas, morava gente, e o resto era para reavivamento, como eles chamam. A chácara era propriedade da diocese. E aí o bispo disse: gente, aquela chácara não é minha, é da diocese, e eu tenho que cuidar do patrimônio da diocese. Eu não posso deixar de dilapidar. Quem dos dois está mais perto do Evangelho de hoje? O problema não é vender e não ter. O problema é reconhecer aquilo que eu tenho tem uma função social. Quando o bispo chegou aqui em Brasília, na primeira conversa com o advogado, eu tomei a liberdade de perguntar: qual é o projeto que o senhor tem para essa sua chácara? Depois a gente vê. Ou seja, eu não tinha nenhum projeto. Para que tirar os evangélicos que tinham um projeto social, espiritual, só porque a posse é minha, da minha igreja? O outro, com uma enorme fazenda, entende que esta fazenda é fim social. Ele emprega 3.000 pessoas, cuida dos filhos, creche, escola primária, tudo. Então, as coisas não são sempre tão simples como o Evangelho apresenta.
A gente não pode ler o Evangelho sempre ao pé da letra. A gente precisa entender o significado que essa metáfora nos quer dar. Por onde caminhar. Então eu sei que todos nós aqui temos o mesmo. Eu, de fato, não tenho nada no meu nome, o carro que uso é lá da embaixada, nada é meu, eu moro lá, tal. Mas isso não significa que eu não tenho. Eu tive um estudo fabuloso. A ordem me fez estudar, me fez fazer doutorado, pós-doutorado, não sei quantas coisas. Eu tenho muita coisa. Mas isso não é meu. Isto é para servir. Isso foi feito comigo. Me deram isto para eu poder colocar isto à disposição do outro. Então, tudo que nós usamos, tudo sobre o qual nós temos responsabilidade, é dos outros. Não é para eu agora, a partir disto, dizer eu sou o tal. Isto é meu e ninguém taca. O que o Evangelho de hoje nos quer mostrar é tudo que existe sob minha responsabilidade é para o bem comum. E claro, daí eu preciso administrar bem aquilo que está sob minha responsabilidade. Eu não posso ser superficial, não posso desbanjar. Posso até cuidar para que estes bens não se percam. Mas todo e qualquer bem precisa estar não para o enriquecimento, mas para a destruição e para acontecer o bem comum. É para isso que existem os bens materiais. E aí, tem rico que coloca tudo à disposição, materialmente rico, coloca tudo à disposição para criar empregos, para conseguir suprir as necessidades, para que o bem comum possa crescer. E tem outra gente que tem pouquinho na conta de poupança, mas guarda isto a unha e dente e não quer abrir mão de 1.000 centavos para cuidar da mãe, do pai, dos filhos, seja lá de quem for. A riqueza não se mede pela quantidade, se mede pela atitude pessoal que eu tenho diante dos bens. É isto que me torna rico ou despojado. Então, meus amigos, não olhamos para os outros quando lemos os evangelhos. Olhamos para mim mesmo, para nós mesmos, e nos perguntamos: tudo que a vida me ofereceu, em bens materiais, em bens intelectuais, e inclusive em bens espirituais, realmente está a serviço Jesus veio para servir. Jesus deu exemplo de servir ao bem comum. Então, a questão deste evangelho é essa. E realmente é difícil
alguém de coração rico entender que tudo está a serviço. É difícil alguém que precisa deste sentimento de posse para se manter em pé, porque ele precisa, a partir desta ideia, reconhecimento, porque o interior dele está muito fragilizado. Ele possivelmente se sente muito rejeitado, ele não se sente amado, ele, por algum motivo, tem uma frustração profunda dentro de si e preenche este buraco com esta ideia da posse. Ele só vai conseguir abrir mão desta ideia quando alguém o abraça, quando alguém preenche este vazio e quando ele finalmente consegue se entender como amado e seguro dentro da mão de Deus. Mas aí ninguém vai acreditar em um Deus que não vê, enquanto não é amado por um irmão ou uma irmã que vê. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volve seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa fala do jovem me lembrou que essa semana eu, por acaso, percebi na cidade onde eu nasci e fui batizado, hoje o pároco é um alagoano, um brasileiro, e eu, alemão, estou aqui. Então, realmente a igreja é universal. E todos nós temos o que dar. Todos nós temos, se prestarmos atenção, algo que nós achamos que nos pertence, mas este algo que nos pertence precisa ser colocado a serviço da comunhão, da comunidade. E de paz que o Senhor nos acompanhe. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina,